Fala, fera, tudo certinho? Começando uma nova ferramenta de estudo para ajudar ainda mais vocês. Esse nosso canal do YouTube vai ser utilizado para resolução de questões, vídeo de dicas, videoaulas também. Vou colocar bastante material. Toda semana vai ter material novo no canal, beleza? Então se liga aí e eu vou sempre atualizar esse canal de acordo com o assunto que a gente está vendo em sala. Beleza? Então, ó, hoje eu vou começar resolvendo algumas questões, certo? A primeira questão que eu vou resolver é a segunda questão da lista 19, certo? Com ênfase em dilatação, certo? Então, as questões que vão ser postadas no canal nessa semana são com ênfase em dilatação, ok? Então, se liga aí na questão. A dilatação térmica linear sofrida por um objeto em forma de barra feito de um dado material foi investigada por um estudante que mediu o comprimento L da barra em função de sua temperatura T. Os dados foram dispostos no gráfico representado a seguir. Então se liga, esse gráfico ele é fácil de ler. A barra a 10 graus Celsius ela tem um tamanho de 1 metro. Ela é esquentada até 110 e atinge um tamanho final de 1,02. Então um cara que já está ligado, o cara já sabe dilatação, já está um pouco mais avançado, ele já sabe que ele dilatou essa barra aqui, ela dilatou em 0,02 metros, beleza? Só é subtrair o início do fim e tu já tem o quanto a barra dilatou, beleza? Então, continuando. Com base nos dados obtidos nesse gráfico, determine o comprimento final, LF, o comprimento final, de uma barra feita do mesmo material que a barra utilizada para a obtenção do gráfico acima, tendo comprimento de 3 metros em uma temperatura inicial de 20. Após sofrer uma variação de temperatura, de modo que sua temperatura final seja 70 graus Celsius. Então, tentando colocar em outras palavras, é o seguinte, eu tenho duas barras de mesmo material. A primeira barra, ela está aqui ó, no gráfico, certo? O tamanho inicial 1, tamanho final 1,02 e a variação de temperatura dela. A outra barra, que inclusive é a que ele quer a resposta, a outra barra é do mesmo material, só que ela tem um tamanho inicial 3 vezes maior. Então ela tem um tamanho inicial 3 vezes maior e há uma temperatura de 20 graus Celsius inicial. E a temperatura que ela vai ser esquentada até 70 graus Celsius. Ou seja, eu tenho que calcular o tamanho final dessa nova barra. Então, ó, se liga na resolução aí, fera. Ó, a resolução está toda aqui. Ó. Vamos comentar cada ponto desse. Primeiro, a ideia central da questão é que são duas barras de mesmo material. Se elas são de mesmo material, ela tem o mesmo coeficiente de dilatação. E esse coeficiente de dilatação é linear, porque a gente está tratando uma barra linear. Então, olha para essa resolução aqui à direita. Vê como vai ficar fácil. A barra nova, que é a que eu quero resposta, ela tem um tamanho inicial de 3, certo? Eu vou esquentá-la de 20 até 70 e ela vai atingir uma temperatura, um tamanho final, que eu vou chamar de LF. Ela de 20 atinge a temperatura de 70 e atinge um tamanho final, certo? Esse tamanho final, vê se tu concorda comigo. O tamanho final é o que ele tinha antes, mais o quanto ele aumentou. Então eu escrevo aqui, ó, o tamanho final de uma barra é o que ele tinha antes, mais o que ele aumentou. Eu vou calcular o quanto ele aumentou. Aí se liga aí na pegadinha. Se eu vou calcular a dilatação linear, ΔL é igual a L0 vezes alfa vezes variação de temperatura. Se lembra, dilatação linear, o quanto ele aumenta na dilatação linear vai ser igual a o seu comprimento inicial vezes o seu coeficiente de dilatação linear vezes a sua variação de temperatura. Me acompanha aqui. L0 eu tenho, ó, o L0 é 3. A variação de temperatura eu tenho, ela saiu de 20 e foi para 70, então ela cresceu quanto? 50. Mas eu não tenho quem? Eu não tenho o coeficiente de dilatação. Mas, velho, o coeficiente de dilatação a gente calcula com a primeira situação. Então se liga, vamos olhar aqui para a primeira situação, para achar o alfa, voltamos para cá, depois de achar o alfa, a gente acha o ΔL e termina a questão, beleza? Então me acompanha aqui, ó. Tamanho inicial é 1, a temperatura de 10. O tamanho final é 1,02 a uma temperatura de 110. Então, ó, se liga aqui, ó. Tamanho da barra, temperatura inicial, tamanho inicial. O tamanho final da barra, que é 1,02, se vai olhar no gráfico, e a temperatura final é de 110. Então, qual foi a variação de tamanho? Vai ser o final menos o inicial. Eu expliquei lá no comecinho do vídeo. Então, a gente acha que a variação de tamanho foi 0,02. A variação de temperatura é a temperatura final menos a temperatura inicial. Final 110 e inicial 10. Quando eu subtraio dá 100. Então, com isso, aplicando essa mesma relação aqui, ó, eu vou achar o alfa. E lembra, as duas barras são de mesmo material, então mesmo coeficiente de dilatação. Essa é a ideia central da questão, beleza? Então, para finalizar, o ΔL, que é o quanto ele aumentou, 0,02. O L0, que é o comprimento inicial dele, é 1, coloquei 1. O alfa é o que eu quero. E a variação de temperatura, ó,
calculei aqui, foi de 100, coloquei 100, beleza? Então, ó, vou transformar esse numeral aqui em notação científica, certo? Eu fiquei, ó, vou aumentar duas casas, diminuo dois expoentes. 2 vezes 10 a menos 2, beleza? Igual a 1 vezes alfa e 100 eu coloquei como 10 ao quadrado, certo? Vou pegar esse 10 ao quadrado e passar dividindo para o outro lado e eu fico com essa sentença aqui, ó, 2 vezes 10 a menos 2 dividido por 10 ao quadrado. Lembra comigo, ele está positivo embaixo, sobe negativo, então esse 10 a 2 sobre 10 a menos 2. E aí vai ficar 2 vezes 10 a menos 2 vezes 10 a menos 2. Que vai dar exatamente 2 vezes 10 a menos 4, fera. Se liga aí. Terminado o alfa, volto para cá, ó, e jogo no alfa o valor que eu acabei de achar. 2 vezes 10 a menos 4. E aí é puramente matemática. 3 vezes 2 vezes 50 vai dar 300 vezes 10 a menos 4, beleza? Multipliquei esses numerais aqui e repeti a notação científica, certo? Eu vou transformar isso aqui, tirar a notação científica. Se eu quero tirar esse 4 daqui, eu tenho que adicionar mais 4. Então, o equivalente a adicionar mais 4 aqui é diminuir 4 casas. Lembra, é uma relação que eu uso sempre em sala. Se eu quero aumentar o expoente, eu diminuo as casas. Se eu quero diminuir o expoente, eu aumento as casas, ok? Então, se eu quero aumentar aqui de menos 4 para 0, eu tenho que somar 4. Somando 4 aqui, eu diminuo 4 casas aqui. Fica 0,0300. Ó, acompanha aí comigo. Ó, só para tu se ligar na matemática. 1, 2, 3, 4. Então fica 0,0300, ok? Só para ajudar mais ainda aí na matemática. Então, para finalizar, eu achei que o tamanho que ele variou, ou seja, o ΔL, o quanto ele aumentou, vale 0,0300 metros, beleza? Se ele quer o tamanho final, olha para a primeira relação que eu defini aqui. O tamanho final é o que ele tem no início mais o que ele aumentou. Isso é o conceito de dilatação. Logo, para finalizar, o tamanho final vai ser 3 mais o quanto ele aumentou. 3 mais isso vai dar 3,03 metros. Ok, fera? Qualquer dúvida, entra em contato. Um abraço a todos.